Olá! Lendo o livro do profeta Samuel, no Antigo Testamento Bíblico, deparo-me com a história do rei Saul, a partir do capítulo 9. Saul foi o primeiro rei de Israel. Segue Saul guerreando e vencendo pelo povo que Deus escolheu. Nesse interregno, Saul demonstra seu pezinho lá na insensatez. No capítulo 14, vemos que o rei toma um voto tolíssimo e se vê diante da enrascada de ter que colocar seu próprio filho à morte. Mas o povo intercede, clama, e Jonatas não morreu. Pois bem, vem o capítulo 15 de 1 Samuel. O Senhor manda o rei Saul atacar os inimigos, os amalequitas, e destruí-los todos. Gente, construções, animais, tudo. Saul não deveria poupar nada nem ninguém. Foi Saul e o seu exército derrotaram a nação de Amaleque. Porém, sabe o que eles fizeram? Depois da vitória, Saul e seu exército pouparam o rei e o melhor do gado, das ovelhas, novilhos e cordeiros cevados. Tudo que era bom, eles não destruíram totalmente, como o Senhor expressamente mandou. Tudo que era desprezível, sem valor, eles destruíram. Mas qual foi a consequência? Deus, o Deus de Israel, aquele que salva, que liberta, aquele que gratuitamente dá as vitórias, separa para si quem ele quer, tira e põe reis, dá vida, tira a vida, o Deus soberano, aquele poderoso. Ele vai até o profeta Samuel e diz: me arrependo de ter feito Saul rei sobre o meu povo, porque ele se desviou de me seguir e não obedeceu a que eu mandei. Quando Samuel vai, confronta o rei quanto à missão que ele tinha, que era: vá, destrua aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até que eles sejam consumidos. O rei tentou justificar e ele disse: eu obedeci à voz do Senhor. Eu fui na missão a qual o Senhor me deu, eu trouxe o rei e devotei o povo à destruição. O povo de Israel pegou o despojo de guerra, as ovelhas, o gado, as melhores coisas, para sacrificá-la ao Senhor nosso Deus. Saul justificou o seu pecado de desobedecer a Deus, ao invés de fazer a única coisa necessária quando a gente peca, que é arrepender. Então, qual foi a resposta do profeta de Deus? Samuel nos ensina, quando ele responde a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esse verso é até bem conhecido, porém as implicações do que ele diz em relação à obediência vem no versículo seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A desobediência de Saul foi rebelião. Desobediência a Deus é rebelar contra Deus. E a rebelião é abominável a Deus. E como que eu posso afirmar isso? Porque a rebelião foi comparada à feitiçaria, que é abominação a Deus. E o mesmo se dá com a obstinação de Saul, que tentou justificar o seu pecado. A obstinação é semelhante à idolatria, que é o mesmo que a arrogância, que a idolatria vem da mesma linhagem da palavra arrogância, provocação, arbitrariedade, dano, abuso, atrocidade, resistência, perversidade e afronta ao próprio Deus. E isso é terrível. Quando nós passamos a ter consciência do que o pecado da desobediência e da obstinação é perante Deus, nós podemos realmente entender quão terrível é
desobedecer a Deus. Então, como a gente pode desobedecer e continuar desobedecendo a Deus e achar que está tudo bem? Não obedecer a Deus invalida tudo o que fazemos, achando que está ok. Ainda que o profeta Samuel, o homem de Deus, esteja nos acompanhando. Por isso é preciso arrependimento, ao invés de simplesmente tentar justificar aquela ação pecaminosa, aquela ação errada. Achar que queremos, que temos de ficar bem na fita, como Saul fez. E aí você pode estar se perguntando, o que essa desobediência de Saul tem a ver com a nossa vida? Tem a ver porque o ensino que está ali na declaração do profeta ao rei. A nossa vida, muitas vezes, contém atitudes de desobediência a Deus. Mas a atitude de Saul, como escolhido de Deus, sem ter feito nada, e nós também, se somos filhos de Deus, se somos seguidores de Cristo, também fomos escolhidos de graça, sem termos feito nada. E Saul, ele também tinha, após ser escolhido para ser rei de Israel, ele tinha um compromisso com Deus de obedecer a ele. E nós, como escolhidos de Deus em Cristo, temos agora uma vida em Cristo para viver. Nós pertencemos a um Deus vivo, a Cristo que fez tudo na cruz por nós. Somos chamados ao pastoreio deste bom pastor, que traz para nós o viver a nova vida nele, a andar nas boas obras que ele, Deus, triuno de antemão, preparou para que andemos nelas, para proclamar as virtudes do próprio Jesus que morreu em nosso lugar. Fomos escolhidos de graça, pela graça, e agora temos também uma missão a cumprir, que é glorificar a Deus em nossa vida. É comer, beber, vestir. Desculpa. Falar, comer, tudo que fizermos, fazermos para a glória de Deus. Tudo, qualquer coisa que seja, deve ser feita para glorificar a Deus em nossa vida. E, portanto, se não estamos vivendo assim, então vamos parar. Se não estamos vivendo assim, então precisamos então entender que é uma vida de arrogante, uma vida de provocação arbitrária a Deus. Estamos sendo abusados, estamos sendo atrozes, resistindo e afrontando o Deus vivo, cada vez que não vivemos e não fazemos algo que glorifica a Deus. Portanto, precisamos nos arrepender deste viver perverso que afronta a glória do nosso Deus, do Salvador de nossas almas. A experiência de Saul tem tudo a ver conosco hoje. É um alerta, é um convite ao arrependimento e não à justificação dos nossos erros. Se estamos falando mal de alguém, arrependamos e buscamos no Senhor forças para não pecar mais nisso. Falhamos em nos alegrar no Senhor? Vamos pedir a Deus que nos perdoe e nos ensine a nos alegrar nele diariamente e viver contentes em toda e qualquer situação. Não nos regozijamos sempre nem damos graças em tudo? Peçamos graça a Deus para aprendermos este hábito, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não oramos sem cessar? Confessemos este erro, clamemos ao Senhor por mais de seu Espírito, a fim de que essa seja a nossa prática incessante, ao invés de ficar no celular sem cessar. Nossas conversas não edificam? Nosso vocabulário tem xingamentos, tem palavras tolas, praticamos chocarrices. Confessemos esses pecados e abandonemos essas práticas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Glorifiquemos a Deus com a nossa língua. Os grupos de WhatsApp nos fazem pecar? Deleta, abandona. Peçamos a Deus que nos dê convicção de pecado, mas em nome de Jesus não desobedeçamos. Obedeçamos a Deus para a glória do próprio Senhor.
e para Ele não nos abandonar. A Bíblia fala que sem arrependimento não há salvação. E ninguém pode servir a Deus desobedecendo. Deus não se agrada de nenhuma adoração, de nenhuma oração, se estivermos em desobediência. Que sejamos como Samuel e não como Saul. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus receba as suas orações, os seus louvores, as suas ofertas, a sua adoração.